Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Agradecer você pela sua companhia, por nos ajudar curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, levando o Evangelho para mais pessoas. Quanto mais a gente comenta, curte, compartilha, a gente leva um pouquinho do Evangelho. Talvez alguém esteja precisando dos conteúdos aqui trabalhados. Muito obrigado a cada um de vocês. Continue deixando aí a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho, ou um comentário, para que possamos levar mais, este Evangelho aos corações amigos. Eu sou muito grato a Deus, a Jesus, à espiritualidade e a vocês, a família, a egrégora que nós fazemos aqui toda semana, os que ouvem ao vivo e depois gravado, cada um levando uma gota de luz para o planeta, para as vibrações, para estes momentos que nós estamos passando, que a gente conversa muito aqui no Evangelho. Momento de renovação, que é um pouco conturbado, o momento da poeira levantada, que muitos de nós ficamos com a visão turva, ficamos às vezes com dúvidas, angústias. Momento que nós estamos passando de reciclagem espiritual, nós já entramos nesse momento, nesta fase, ainda num planeta de provas e expiações, mas transicionando, fases de transições realmente um pouco mais complexas, geram dúvidas, a gente fica um pouco inebriado com as emoções, é comum, como as fases de transições da nossa vida. Nós falamos aqui da infância para a vida adulta, nós temos uma fase bem assim, bem complexa, que nós subimos e descemos das emoções, temos dúvidas, choramos, rimos, queremos experimentar tudo, se chama adolescência. Da mesma forma, quando estamos saindo da vida adulta e caminhando para a fase de idosos, também temos dúvida, medo, queremos às vezes voltar, resolver coisas, situações, toda a fase transicional, fase que nós estamos no caminho para uma outra fase prolongada, nós vamos ter aí certas dúvidas e angústia. É natural que o planeta passa, mas não podemos perder a nossa vigilância, nos ensina Jesus. Orai e vigiai. E nós sabemos disso enquanto espíritas. Oração e vigilância. E a oração não é somente aquele momento de ajoelharmos ou de estarmos em frente a um altar ou de entrarmos para o nosso quarto. São também momentos de oração, mas também praticar o amor que Jesus nos ensinou no dia a dia. Também é um momento de oração, a caridade como oração constante nas nossas vidas. E principalmente a reforma íntima, nos reformar, o melhoramento moral íntimo nos ajuda e nos estimula também a oração diária. A palavra bendita também é momento de oração. Então vamos, nós estamos no nosso momento de vibração para nós, para a nossa casa, para o planeta. Vamos nos ligar a Deus. Essa semana eu compartilhei lá no meu Instagram. Quem não segue, depois dá um pulinho lá. Como funciona o Evangelho no Lar. Achei uma animação bem interessante, a proteção que cria, não só para a nossa casa, mas para os vizinhos, para a rua e também para a nossa cidade, o nosso planeta. As energias oriundas, quando nós oramos, quando nós vibramos e que nós emanamos, nós não temos esse poder de modificar ninguém, mas podemos doar um pouco do amor, das vibrações positivas. Vamos nos ligando a Deus, vamos nos ligando a Jesus, aos nossos mentores, mentoras, esses espíritos amigos que nos ajudam tanto nesta encarnação e talvez nos ajudam em outras, que torcem por nós, que ora, que nos ajuda, que nos aconselha no dia a dia, na noite de sono, quando nos desprendemos do corpo físico. Vamos nos ligar neste momento de Evangelho também a esses irmãos e irmãs, e somos gratos. Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso irmão maior, espiritualidade amiga, mentores amigos que nos ajudam nesta encarnação.
Somos gratos e felizes por este momento de oração, de aprendizado. Senhor, me guia, eu que estarei aqui falando o Evangelho na intuição, no direcionamento das palavras. A todos que irão ouvir ou talvez repercutir os ensinamentos aqui, em outras palestras, em outras mensagens, Deus, direcione. Direcione os nossos ouvidos e também psiquismos para que possamos ouvir e praticar aquilo que nós aprendemos aqui no Evangelho. E nós somos gratos, hoje e sempre. E neste momento, pedimos a autorização ao Mestre Jesus para iniciarmos este Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, uma alegria ter vocês aqui. Alguns avisos antes de começarmos. Não precisa nem dizer, né? Nós estamos na semana aí do Carnaval. E nós sabemos aqui, a região que eu moro acaba tendo algumas festas, as famílias reunidas devido ao feriado. Então, se tiver algum barulho demasiado, eu peço desculpas a vocês, peço a caridade de entender esses ruídos extras aí, mas nós não podemos deixar, como eu sempre digo, de realizar o Evangelho no lar, o nosso momento de oração e também de meditação com Deus. Então eu peço já desculpas de antemão, caso passe algum carro de som. Felizmente a gente está aqui no meio, né, dos barulhos aqui. Eu moro numa região onde ocorrem alguns eventos e muitas famílias reunidas também. Pode ser que um ou outro barulho ultrapasse aí os nossos microfones e os nossos ruídos aqui que a gente tenta cancelar. Mas tem uns que infelizmente passam. Bom, mas vamos focar aqui no Evangelho. Outro aviso é que hoje o Evangelho será um pouquinho mais curto, devido aos compromissos espirituais que eu tenho aqui no Carnaval também, com a Cogel, com os grupos de estudos que nós temos. Então, no Carnaval a gente não para. Então, hoje vai ser um pouquinho mais rápido, eu não vou conseguir mandar um abraço para vocês no final. Estou avisando de uma vez, mas sinta-se abraçado. Na próxima semana a gente manda um abraço para todo mundo. Mas não deixe de escrever aí o nome e a cidade que eu volto. Eu sempre leio também dos evangelhos anteriores para não esquecer ninguém, tá bom? Então deixe o nome aí e já recebam aí o meu abraço. Bom, o outro aviso é que vocês já sabem, obviamente, nós estamos no feriado de Carnaval. Nós temos ainda 3 dias de Carnaval. E é claro, vocês já conhecem o meu jeito de pensar, o meu jeito de tratar o Espiritismo, e eu sempre pontuo com vocês aqui 2 coisas. O Espiritismo não nos proíbe nada, absolutamente nada. O Espiritismo nos esclarece o que pode nos ajudar na nossa ascensão espiritual, o que pode nos atrasar e o que pode deixar a marcha mais lenta. São 3 princípios básicos, mas você não será condenado por nada. Isso não é do Espiritismo, julgamento e condenação. O Espiritismo esclarece os fatos, então ninguém é proibido de ir a um evento de Carnaval, por exemplo. O que o Espiritismo esclarece é a questão do Carnaval, que eu vou tentar falar em palavras bem simples aqui, porque assim, como vocês que já estão comigo aqui mais tempo, se você está chegando agora, você vai entender um pouco o meu modo de pensar. É claro, você pode e deve discordar. Discordar é uma questão de bom senso e de inteligência. Eu não me amedronto com críticas, muito pelo contrário, eu tento aprender com elas. E se me servir, vou executá-las, se não eu vou agradecer e vou respeitá-las. E eu acho que todos nós devemos conduzir assim as nossas vidas. Bom, o Carnaval é uma festa, né? Uma festa que já acontece, todo mundo sabe aí os fundamentos, todo mundo já viu o vídeo que acontece. A grande questão é que nós sabemos que a questão da obsessão e da influência espiritual pode acontecer nas nossas vidas em qualquer lugar que você estiver, desde que você abra campo mental para isso. Então, num exemplo bem simples, uma casa com a porta aberta pode ter mais facilidade de entrar um ladrão e roubar o que você tem. Da mesma forma, um psiquismo sem proteção, um espírito sem proteção, ele pode ser mais facilmente roubado. Não quer dizer que ele será. Aí entra outras questões. Então vamos levar para o material para entendermos o espiritual. Em qualquer evento que você estiver, até mesmo dentro de um evento religioso, você pode ser assediado por um espírito obsessor, correto? Isso nós entendemos, isso vocês lembram do nosso evangelho aqui de obsessão que a gente já falou várias vezes. Lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influenciam na nossa vida?
E eles são categóricos e respondem. Influenciam tanto que às vezes são eles mesmos que vos dirigem. Então nós sabemos que em alguns momentos somos muito influenciados e podemos ser influenciados pelo bem e pelo mal. E sabemos que festas como a do Carnaval têm diversos momentos no ano em diversas cidades no país. Né? Não é só o Carnaval, a gente tem diversos shows, por exemplo. Né? Eu já contei aqui para vocês os últimos shows que eu tenho ido, eu tenho ficado realmente perplexo com a quantidade de uso de álcool e drogas. Né? O álcool, que também é uma droga, tem sido usado abundantemente, e drogas também ilícitas. Então isso pode ocorrer até num show, por exemplo, que você for levar a sua filha ou que você for sozinho. Então não difere em nada de outras festas, se deixarmos o nosso psiquismo aberto. Só que o que acontece no Carnaval, pessoal? Uma diferença. No Carnaval nós temos uma coletividade em diversos pontos do país. Então diversas capitais, diversas micro, médias cidades históricas fazem o Carnaval. Da mesma forma que nós podemos ter uma coletividade vibrando amor, vibrando união, vibrando caridade, nesse momento, se você for numa festa de Carnaval, você vai perceber que 90% das pessoas que vão ali não vão para o intuito inicial do Carnaval, que seria brincar, dançar, cantar, colocar um pouquinho a fantasia. Porque se a pessoa for com esse intuito, dançar, brincar, tomar assim um suco, um refrigerante, uma água para se refrescar, é uma coisa. Mas nós sabemos que, infelizmente, ainda estando no mundo de provas e expiações, 90% a 95% dos que ali estão voltados para o consumo de álcool, drogas ou para outras atividades como atividades sexuais. Então, nós sabemos que o planeta, ou seja, o Brasil, nesse momento, é um ponto de atenção pelas emanações psíquicas das pessoas que ali vão. Então, em toda festa coletiva, nós podemos ter isso, como também nós podemos ter isso no Ano Novo. Muitas pessoas não se atentam, mas na virada do ano, muitas pessoas, por exemplo, vão para a beira da praia, etc. Assim como sobem muitas preces de gratidão, de ajuda para o ano, também tem muitas pessoas bebendo muito ou usando drogas e se colocando em risco, colocando o corpo físico em risco e também o espírito. Quando uma pessoa está ali alcoolizada ou usando alguma droga, ele está com o psiquismo rebaixado, ou seja, ele está muito no inconsciente. Então pode acontecer algumas coisas, infelizmente, acidentes, obsessões coletivas, enfim, tantas coisas ali que podem acontecer que eu não vou falar aqui nesse momento de evangelho, porque nós sabemos, só de eu ter falado vocês já imaginam. Então, o que nós temos que fazer? Vibrar. Nós não vamos mudar a mente coletiva da noite para o dia. Nesse momento é momento de oração e de vibrar para o nosso país. Tá? Não é julgamento, como Jesus nos ensinou, não é julgar. Quem vai é só ficar mais atento, orar, ficar atento com o uso de alcoólicos, né, que eu sei que muitas pessoas gostam às vezes de beber. Tenham cuidado para não ultrapassar alguns limites, porque a gente pode se colocar em risco. Então, o Carnaval ele só difere pela coletividade, como eu disse, como pode acontecer no Ano Novo, como pode acontecer nos finais de semana. Imagina um final de semana, cada capital com as suas casas noturnas abertas, com seus bares, enfim. Emana também isso para a psicosfera. Então não difere, vamos nos manter sempre em prece, ao sair, para dirigir, para pegar a estrada, fazer a prece, estar ligado à espiritualidade e pedir por essa coletividade. Né? Seria uma festa muito bacana se todos fossem realmente para brincar, para dançar, para cantar, ou seja, atividades do espírito. Mas nós sabemos que o ser integral vai se desenvolvendo gradativamente. A dança é algo artístico e espiritual, e nós sabemos que faz parte da espiritualidade. O que não faz é o entorpecer dos sentidos. Isso ainda nos coloca muito na matéria. E às vezes nós buscamos as drogas como um momento de entrar no mundo fantasioso e esquecer os nossos problemas. E é o que eu sempre falo aqui com vocês no início do Evangelho. Vamos deixar os nossos problemas um pouquinho de fora. Com a espiritualidade, com o nos ligar a Deus e ao Evangelho, nós podemos ter esse momento de maneira saudável. A fé nos substancia para nos tornarmos homens e mulheres mais integral, mais ligados ao nosso sentido de vida espiritual,
uma melhoria dos nossos sentimentos e da nossa espiritualidade, do nosso bom senso, da nossa caridade. Enquanto nós ainda estamos vagando nas ilusões, nós precisamos desses entorpecentes. É por isso que é gradativo o melhoramento interno. É gradativo nós buscarmos situações mais saudáveis para brincar, para sorrir, para dançar. O ser integral é construído passo a passo e nós já estamos nesse caminho. Nós sabemos que cada um está numa etapa evolutiva. Cada um tem que passar por uma etapa evolutiva. E é o que eu falei no Evangelho da semana passada e eu reitero aqui. Deus nos permite, Deus tem essa paciência com todos os seres encarnados e desencarnados que estão em volta na Terra e de outros planetas. Então, o que nós podemos fazer é o que eu estou tentando fazer aqui, colaborando, levando um pouco o conhecimento espiritual. Vocês irão buscar atividades, obviamente, mais para frente, na caridade, quem ainda não tem. Todos nós teremos a oportunidade de trabalhar para o Cristo, sem condenar, sem julgar. Nós sabemos que ainda a coletividade, a grande coletividade, anseia por estes momentos e nós temos que entender. Para nós que já conhecemos o Espiritismo, é um ponto de atenção, de bom senso. Assim como você tem que ter um ponto de atenção em bom senso se você for num casamento, por exemplo, da sua filha, de uma sobrinha, de um primo, de um irmão. Se você chegar lá também e exagerar, você pode estar abrindo portas para uma obsessão. Você pode estar colocando o seu corpo físico em estado de risco, não só de saúde, mas também de espiritual, ou de ser lesionado em algum campo psicológico ou material. É isso que nós temos que ficar atentos. Consciência de si mesmo, concentração em si mesmo. Enquanto nós vamos desenvolvendo o sentimento espiritual, nós vamos elevando os nossos sentimentos. Um tema que a espiritualidade pediu para trabalharmos muito esse ano e que nós vamos começar a trabalhar. São dois temas centrais que a espiritualidade pediu para trabalharmos. A evolução, a melhoria dos sentimentos e o desapego às coisas materiais. Não só a coisas materiais, mas também a pessoas, a situações. Porque sabemos que tudo é passageiro e tudo é empréstimo de Deus e são temas que, se Deus quiser, nós vamos começar a trabalhar, a tratar de forma direta ou indireta aqui no Evangelho para que fique gravado no nosso inconsciente e consciente. Mas hoje, como há a festa, a gente pede aí mais uma vez a vibração para vocês sem condenar. Eu sei que talvez tem muitas mães, tem muitas avós, avós que estão vendo aí os filhos, os sobrinhos, os vizinhos indo para essas festas. O que nós podemos fazer? Orientação a esses jovens. Orientação de como se portar, de não perder a consciência, de utilizar os preservativos sexuais, porque é importante também falar isso. A educação, a conscientização dos nossos jovens e também de você, se você for, obviamente. Nós temos que conscientizar algo que para nós parece banal. Eu já sei sobre isso. Para uma pessoa pode ser a primeira vez que ela está ouvindo sobre isso. E não é imposição de ideias, pessoal. Não é agressividade. Se você for, o obsessor vai te pegar. Não, não é nada disso. É conscientizar. Se você conscientizar a pessoa de tomar cuidado, por exemplo, para não perder a sua consciência, você está ajudando ela, por exemplo, a não ser obsidiado. Porque a obsessão começa muito a ser implantada quando nós perdemos ali os níveis de consciência, quando nós não temos defesas nossas próprias contra os espíritos que estão ali tentando nos assediar. Não é obrigação do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, é obrigação, em primeiro lugar, nossa, de nos autocuidar, de entrarmos em conexão, de não nos colocarmos em área de risco. Então, às vezes, um tema que já está cansado para você, que você já ouviu 40 vezes sobre o tema, a pessoa às vezes nunca ouviu. Vai ser uma novidade para essa pessoa. Sem imposição, sem violência, porque não adianta, nós já fomos adolescentes, muitos de nós aqui já estamos aí na fase adulta, né? Mas muitos podem ter adolescentes ouvindo aqui a gente, e nós sabemos que na fase da adolescência, a gente é um pouco rebelde, é natural, e às vezes nós não queremos ouvir. Mas algumas questões ficam no nosso psiquismo. Eu sei, vocês também sabem. Algumas coisas ficam, sem amedrontar, não adianta.
O jovem, às vezes, vai ter a vontade de experimentar. E para nós, enquanto espíritas, esse evangelho, mais do que nunca, a vibração para o Brasil. E outra, pessoal, muitas pessoas estão trabalhando nesses locais. Às vezes, não estão nem porque quer. Estão ali a trabalho. A festa coletiva precisa de policiais militares, de guardas municipais, precisa de enfermeiros, de motoristas de ambulância, precisa de médicos, os seguranças particulares, os vendedores ambulantes que estão ali às vezes tentando ganhar a vida ou levar um pouco mais de sustento para suas famílias. Tem coletividades ali também que estão trabalhando, então vamos vibrar por eles também, vamos vibrar por todos, sem condenação, que é o que o Espiritismo nos orienta, nos esclarece, e nos melhorando em primeiro lugar. Nós não vamos ser irradiações positivas para o planeta se nós não nos melhorarmos. Essa é a principal meta. Bom, dito isso, eu trouxe aqui a pergunta do livro O Consolador, de Emmanuel. Nosso tempo aí vai voando, né? E a pergunta 126, eles perguntam para Emmanuel sobre as vibrações relativas ao bem e ao mal. E isso a gente também pode ter em qualquer evento que você estiver. Nós que já conhecemos o Espiritismo, nós sabemos que nós somos antenas, que nós recebemos as vibrações, mas nós também somos doadores. Doadores de vibrações. E aí perguntaram para Emmanuel, como que ficam essas vibrações emitidas? Então você pode também estar nesse evento trabalhando, ou você pode ir em qualquer outro evento que tenha. Ah, William, é minha obrigação ficar lá vibrando para as pessoas? Não, cada um faz suas escolhas. Mas vibrando, você também se protege. E aí perguntaram para o Emmanuel, as vibrações relativas ao bem e ao mal, emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre, persistem no espaço para exame e ponderação do futuro? Olha o que estão perguntando para o Emmanuel aqui. As vibrações que eu emito de bem e mal, elas ficam gravadas para avaliação no futuro? Emmanuel vai dizer, vocês há de convir que existem fenômenos físicos transcendentes em demasia para que possamos examiná-los devidamente na pauta exígua dos vossos conhecimentos atuais. Olha o que Emmanuel fala. Que naquela época tinham conhecimentos que talvez nós não iríamos entender. Hoje talvez nós já consigamos compreender um pouco mais sobre essas vibrações. Porém, Emmanuel fala, todavia, em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que essas vibrações ficam constantemente gravadas nas memórias de cada um. E a memória é uma chapa fotográfica. Emmanuel usa palavras daquela época. Então, como se fosse ali uma câmera, né, digital, hoje em dia um celular. As nossas memórias ficam fotografadas e gravadas, onde as imagens jamais se perdem e se confundem. Olha o que Emmanuel fala aqui. Bastará a manifestação da lembrança para serem levadas a efeito todas as ponderações mais tarde no capítulo das expressões do mal e do bem. Então, importante alerta aí para nós, né? Tudo fica gravado. Não é para termos medo, pessoal. É para nos melhorarmos. Todas as mensagens que chegam até nós é para o nosso melhoramento, crescimento espiritual e estruturação do ser integral, como nos ensina Joana de Ângeles, para melhorarmos a cada dia. E eu separei a mensagem aqui, Bênçãos de Paz, de Emmanuel, o livro aí que tem nos acompanhado bastante no Evangelho, que é em serviço no mundo, é o que nós estamos, né? Estamos aqui a trabalho, a crescimento espiritual. Jesus, isso mesmo, no capítulo 17 de João vai dizer, não peço que os tireis do mundo, e sim que os livrei do mal. Não peço que vos tirei do mundo, mas que vos livre do mal, a todos nós, né? Emmanuel vai dizer, indubitavelmente os cristãos de todas as procedências são chamados a viver no mundo, ou seja, através da reencarnação, sem se agarrarem ao mundo, para servirem ao mundo em nome do Senhor,
valorizando consequentemente a si mesmos. É assim que será possível encontrá-los em todas as posições. Como a gente já fala aqui, estaremos na Terra reencarnando ou em outros planetas, mas atualmente na Terra, em aprendizado e crescimento constante. Por mais evoluído que a gente possa se achar, a gente ainda tem um caminho longo, nós não somos seres ainda evoluidíssimos. Então estaremos aqui, seremos chamados ao trabalho constantemente, cada um na sua etapa evolutiva. Aqui além, Emmanuel continua, somos defrontados por muitos companheiros que não compreendem o cristão verdadeiro, sem a moldura externa do sofrimento. Entretanto, poucos se decidem a pensar nos tormentos que exibem sinais de conforto por fora, carregando no íntimo pesadas cruzes morais. Olha o que Emmanuel está nos dizendo aqui, né? Que muitos atacam às vezes ou criticam o ser integral espiritual que já está vibrando amor como seres tristes. Mas Emmanuel fala, ninguém sabe o que está passando no mundo interno. Às vezes, a pessoa que está ali sorrindo, dançando, está com o mundo interno bagunçado e o outro que está mais sério, não. Então, a máscara social não tem nada a ver com o que nós sentimos. Por isso, nós não podemos julgar as pessoas. Às vezes, a pessoa que está ali brincando, pulando ou dançando está numa tentativa de aliviar o sofrimento. Por isso que nós não podemos julgar também. Às vezes a pessoa ainda está buscando algo que tira ela por minutos, por dias desse sofrimento, mas a gente sabe que quando acaba ele volta. Porque o que modifica o nosso sofrimento, pessoal? Melhoria íntima, trabalho da emoção, do psiquismo, caridade. É isso que vai nos melhorar. Não adianta questões passageiras. E que quando tiver as oportunidades de nós dançarmos, de nós brincarmos, será muito mais complexo, desafiador, bonito internamente para nós. Quando eu digo complexo e desafiador, é porque acontece coisas internas. Quando o ser que já está voltado para o espiritual faz essas coisas, é brilhante. A gente percebe a energia emanar muito mais. Porque isso são questões internas. E as ilusões são muito passageiras. E a gente sabe disso. A gente já viveu isso em algum momento. Se não nessa encarnação, em outras. Quando a gente busca coisas passageiras para aliviar o nosso sofrimento. Porque o primeiro alívio do sofrimento é entender, assumir que está sofrendo, mergulhar nele e aí sim vir a transformação, a elaboração, que é complexa. Emmanuel continua, bendito seja o lavrador que aprendeu a conquistar respeitabilidade e sustentação com o suor de cada dia. Mas será menos bendito o dono do campo que passa de semana a semana sob o fogo mental da responsabilidade para manter a cúpula da lavoura indene de prejuízo e insucesso? Tão só porque se apresenta no mundo em forma diferente, nos mecanismos da representação social? Bendito seja o irmão que bate à porta da sopa fraterna, mostrando paciência e humildade no quadro de penúria que se destaca. No entanto, será menos bendita a irmã que, ouvida o convite ao repouso para atendê-lo, apenas porque dispunha de pão suficiente para distribuir? O que Emmanuel está falando aqui, pessoal? Cada posição é importante. Cada pessoa tem uma importância. Ninguém está aqui por mero acaso na encarnação. Por isso que nós também não devemos julgar. Essas questões que nós estamos dizendo aqui, muitos de vocês já compreendem, outros tantos não compreendem. É o que nós estamos dizendo. Nós vamos entendendo as questões espirituais passo a passo. O que nos faz bem, o que nos faz mal, o que nos angustia. E outra, por que nós estamos encarnados? Para sentir as sensações físicas e aprender. Às vezes, nós precisamos passar por essa sensação. A narrativa de que se você pôr o dedo na tomada e vai levar um choque, ela pode até ser convincente, mas ela será uma memória efetivada quando você vivencia o choque da tomada. Analisem comigo, eu posso narrar aqui para vocês as questões espirituais, de obsessão, de desobsessão?
perfeitamente vocês podem compreender, mas ela será uma memória integral, cognitiva e executiva na sua vida quando você vivenciar uma memória como essa. Por isso que nós reencarnamos. Nós aprendemos a teoria e vivenciamos e experienciamos na prática. O conhecimento e a prática andam juntos. E a moral, a razão, andam juntos também. E, acima de todas essas informações, o amor. Como Paulo nos dizia, o amor cobre multidão de pecados. O amor integral a todas as criaturas, sem distinção, como Jesus fazia. Jesus amava a todos, independente de quem era, da posição social, das escolhas, tudo está claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as pessoas. Por quê? Mas Jesus já era um espírito crístico. Sim, é a nossa destinação. E estamos aqui para começar a treinar. E a gente começa a treinar o amor integral a todas as criaturas no não julgar. Não pulamos o amor integral sem treinar o não julgamento. É uma escadinha. Primeiro a gente vai aprendendo a não nos julgar, porque a gente vê quão é desafiador nos melhorarmos, educar os nossos sentimentos. Depois a gente externaliza, não julgar os outros. Aí a gente vai, encarnação atrás de reencarnação, porque não é fácil. Às vezes você já para de julgar um grupo, depois 2 grupos, depois 3, e assim sucessivamente. Até nós chegarmos no desafio maior, amar, respeitar a todos. E entender que cada um está no seu processo evolutivo e na sua caminhada no ritmo que a pessoa suporta. Você pode ter ido a passos largos, outras pessoas não conseguirão. Cada um tem uma possibilidade, uma oportunidade. Emmanuel termina a mensagem falando: saibamos honrar cada obreiro na tarefa que a vida lhe atribuiu e recordemos que o próprio Jesus, em oração, pediu sabiamente ao Pai, em se referindo aos discípulos e seguidores: Pai, não peço que tirei eles do mundo, mas sim peço que livrei-os do mal. E qual o maior mal que pode nos existir, pessoal? Não é o mal que o outro nos faz, é o mal que nós fazemos aos outros. É esse mal que Jesus falava. Não é o mal que o outro me faz, porque o mal que o outro me faz pertence a ele, a ela. Agora, o mal que você faz a outra pessoa pertence a você, única e exclusivamente a você. Bom, pessoal, nós já vamos entrando no nosso momento aí de vibração. Como eu disse, eu não posso ultrapassar muitos 30 minutos hoje, peço desculpas, né? Mas eu acho que o conhecimento que a gente explanou aqui, a gente já conseguiu elevar os nossos sentimentos, entender a proporção da nossa reencarnação, que é a nossa meta aqui. Como a gente falou do amor, vou finalizar aqui com o Evangelho. Sobre o amor. Se o amor ao próximo constitui um princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Olha o que a espiritualidade fala aqui pra gente. Só vou ler esse trecho. Uma das maiores chagas da humanidade é o quê? O egoísmo e o orgulho. E os espíritos nos dão a receita certinha aqui para ir melhorando o egoísmo e o orgulho. Amar a todos sem distinção. Este é os ensinamentos do Cristo. Está lá no capítulo Amai os vossos inimigos, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então entrando no nosso momento vibracional, elevando os nossos pensamentos, o nosso sentimento, vibrando com Jesus, com Cristo, por Cristo. Que Ele nos guie neste momento de vibração. Somos antenas, somos luzes, estamos cheios de energia. Vamos doar um pouco dessa energia para os trabalhadores
encarnados e desencarnados deste momento, os que fazem a nossa segurança, os que estão dentro de locais, entre aspas, protegidos, mas que também cuidam da nossa saúde. Vamos vibrar também para os espíritos, os mentores e mentoras desencarnados que estão trabalhando na assistência espiritual. Vamos doar um pouquinho de ectoplasma para eles. Vamos doar também para as pessoas que estão em sofrimento neste momento. Hoje nós vamos doar um pouquinho, pessoal, para o nosso país e também para o nosso planeta. Vamos vibrar, vibre aí na sua cidade, para os trabalhadores espirituais que estão aí. Também está acontecendo muitos encontros religiosos neste carnaval. E é momento também de tratar o nosso espírito e a nossa alma. Muitas pessoas estão neste momento em eventos fechados, em sítios, em chácaras, em escolas, ouvindo palestras. Então nós vamos vibrar para esses trabalhadores que estão ali dando palestra, grupos de estudo. Nós também vamos vibrar pelos que estão ali aprendendo, pelos que estão conduzindo. E se nesse momento vier uma pessoa ou um grupo de pessoas no seu pensamento, vibre também por essa pessoa. Cada célula do seu corpo se acende, dos pés à cabeça. E nos tornamos, neste momento, como uma lâmpada acesa, irradiando para o nosso país e também para o nosso planeta um pouco dessas energias. Se você quiser emanar especificamente para um local, para um grupo de pessoas, pode fazer isso, mas depois distribua também um pouco com o país. Vibremos. Esse é o momento também de fazermos a caridade. Se você está passando por algum momento de dor, de angústia, de saúde física, com algum problema, se tem alguém na sua família internado precisando também deste auxílio, emana para essa pessoa. Você já está recebendo. Quando acendemos a nossa luz interna, somos o primeiro beneficiado. Nunca se esqueça disso. Assim como quando nós emanamos algo negativo, somos o primeiro que recebemos o malefício. Por isso, vibremos e sentimos amor e luz por todos que nos rodeiam e por aqueles também que estão distantes de nós. Vibremos, irmãos e irmãs, em agradecimento ao Pai pela nossa reencarnação, por sermos quem somos, por estarmos onde estamos, pela casa, por tudo que temos. E mesmo que você não tiver, agradeça. Agradeça porque tudo é temporário, tudo é empréstimo de Deus. Deus, nosso Pai, bondoso, que sempre está conosco. Inteligência suprema. Jesus, nosso irmão maior, governador do nosso planeta. Neste momento, a egrégora deste canal, de encarnados e desencarnados, vibra em favor do Brasil e do planeta. Pedimos por aqueles que aqui estão ouvindo e pelos que irão ouvir depois, que uma réstia, uma gota de luz recaia sobre essas pessoas. E nós agradecemos, Jesus. Agradecemos imensamente, com muito carinho e muito amor. E esse momento vibracional, que a nossa energia se expanda em agradecimento por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Vai se apagando lentamente, hein, pessoal? Porque a energia é muito forte. Sentimos a energia expandir, então vai lentamente, respirando tranquilamente, vai agradecendo a Deus, a Jesus e aos seus mentores. Expanda e limpe cada cômodo da sua casa, para que possamos também nos permanecer em comunhão com Deus. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Hoje eu não posso mandar o abraço, mas sinta o abraço coletivo, essa luz coletiva em cada coração que está ouvindo aqui agora e que ouvirá depois. Deus os abençoe. Abençoe também o nosso país e o nosso planeta. Na semana que vem eu volto e aí eu mando um abraço especial para vocês. Nos ajude aí curtindo, também compartilhando esse evangelho. Até breve, pessoal!